surgem artistas que vão ser financiados, surgem cientistas que vão compor esse quadro, né, desse renascimento. Que é o renascimento, ele vem desde o nascimento da cidade como local das ideias, né, que quer dizer, pertencente, faz. Está travando? Falhou um pouquinho. Mas tá dando para escutar. A internet está muito ruim, porque ela está travando. Agora melhorou. Eu fiz nada. Absolutamente nada. Preciso desativar também essas notificações do Teams aqui, porque está aparecendo hoje outro. Eu estou desconcentrando. Tá ruim, né? Fica aparecendo aqui depois das outras coisas. E eu fico perdido. Uma dúvida, para a gente admitir os alunos na sala ou é a coordenação? É a coordenação, não precisa preocupar não, pode deixar que eles admitem. Então, tá, o meu áudio tá bom? Vocês estão me escutando? Sim. Sim. O que o Murilo estava falando, a gente então está na terceira aula sobre o Renascimento, né? E aí a primeira aula nós falamos do Renascimento artístico, do Renascimento urbano e comercial, né? A rota comercial que vai fazer aí também uma rota da cultura, né? Ela vai abrir o caminho para a formação cultural também dessas cidades. A palavra cultura, e aí eu dando um spoiler que a gente vai trabalhar melhor sobre isso futuramente, mas a palavra cultura é de cultivo, é aquilo que o povo cultiva. Então, a cultura de cultivar arroz é aquilo que nós vamos entender que o modo de se organizar em torno da produção é o modo também de qualificar características para aquele povo. Então, a cultura do Renascimento, ela é influenciada justamente, como nós colocamos na última aula, pela grande riqueza que a Itália começa a ter, pelo comércio, pela organização das primeiras cidades aí, e essa riqueza ela começa a se transformar em arte, né? Ela começa a se transformar em obras de arte. E como nós já colocamos, né, o período que veio anterior é o período cristão, então a boa parte das obras ela vai retratar aquilo que é da religião, né, aquilo que é do cristianismo, e também o que é romano e o que é grego, porque os renascentistas, que nós colocamos na última aula, eles buscam retomar a cultura greco-romana. Para que eles buscam retomar a cultura greco-romana? Para o humanocentrismo. O que nós tínhamos a crítica dos renascentistas é que a Idade Média foi teocêntrica, Deus no centro, tudo era Deus, tudo ou era Deus ou era Cristo ou era o anticristo. Então, o esforço aqui, que começa na arte, na literatura, mas também dentro da filosofia, dentro da produção de conhecimento, é parar de explicar as coisas pelo Cristo ou pelo anticristo e colocar o homem na situação, colocar o homem na explicação. E aí essa obra aí, eu permaneci com ela, porque a gente parou aqui na última aula, coloca o Deus com a ideia da razão, né? Então, a razão e Deus aí é um símbolo, né? Todas as obras do Renascimento, elas trazem vários simbolismos. E o que é interessante é que eles começam, como nós já colocamos na última aula também, estudar anatomia, estudar o que é do homem para valorização do lado humano da história, do lado humano da interpretação, e parar de ficar justificando tudo por Deus ou pelo anticristo. Lembramos que isso acontece dentro da própria igreja, então não é um movimento anticristianismo, não. É um movimento cristão. Os padres, por exemplo,
o Giordano Bruno, o próprio Copérnico, o Copérnico, que é o da Revolução Copernicana, que nós vamos falar agorinha, ele era padre polonês. Então, ele era um padre polonês. Ou seja, toda a própria crítica à ideia de centralizar tudo, explicando as coisas por meio de Deus, acontece pelos próprios religiosos, dentro da própria igreja. Até porque tudo era igreja, né? A Estado e a igreja era tudo casado. A escolástica, que foi o movimento das primeiras escolas, era da própria igreja. A igreja, ela cria as escolas, as universidades para ensinar ciência, mas uma ciência que não contradiz a fé, né? Aí tem o Tomás de Aquino, o Santo Anselmo, que vão escrever vários tratados para argumentar que a fé não é contraditória à razão, né? Que a fé e a razão caminham juntos. Então, isso é o final da Idade Média, mas os renascentistas vão dizer, opa, nem tudo, tem coisa que não casa fé e razão, e aí começa aí a modernidade, né? A modernidade, ela começa justamente nessa ruptura de fé e razão, que ela é lenta, né? Muito lenta, mas nas obras de arte, a gente, como nós colocamos na última aula, a arte, ela anuncia o que está vindo, né? Um novo período aí. E só eu coloquei essa imagem da Harmonia Rosales, que é uma artista cubana, né? Ela é afro-latina, e ela chama Criação de Adão. Aliás, ela chama a obra primeira é a Criação de Adão, que é a do Michelangelo, né, do Renascimento, e ela faz várias leituras do Renascimento, só que com uma crítica colonialista e a crítica patriarcal. O que é isso? Ela critica que a história do homem ocidental ela é sexista, patriarcal, porque coloca tudo o homem como primeiro, né? O pai primeiro, o machismo aí. E outra coisa que ela critica é a questão do branco, que a história do Renascimento, se você pegar as pinturas, são homens brancos. Então, são homens brancos no poder. E aí ela coloca nas obras dela mulheres, retratando aí a crítica a esse patriarcado racial, né, eurocêntrico. Então, ela coloca a mulher e nessa figura, nessa imagem aqui, por exemplo, ela coloca Deus como uma negra e uma mulher, que é uma crítica ao que ela está fazendo sobre a história ter construído uma leitura do branco no centro e como a mulher inferior, né? E aí a questão racial hoje ela é bem atual, né? Se nós lembrarmos o que está acontecendo no mundo, né? Vidas negras importam, um movimento que é uma retomada desse movimento que já vem perdurando na história da América aí, sobre o quanto nós temos uma história racista e que sangra o sangue negro, né? Que derrama o sangue negro. Quer falar alguma coisa, Murilo? Eu só queria complementar, porque quando a gente fala do Renascimento, falando sobre o papel do homem e da mulher, se a gente observar, e eu posso falar sem medo, que no mínimo 80% das obras renascentistas, a mulher só é representada como a mãe, né? A gente não tem outros papéis a serem desempenhados, principalmente ali, a gente está falando de um momento histórico que a mulher não tem voz, não tem esse espaço. E é importante a gente fazer essas releituras hoje, igual a Harmonia faz, a Rosália, a Harmonia que você colocou, para a gente questionar esses papéis também. Porque a mulher, todas as obras que a gente vai ouvir falar é a Madonna, e a gente não está falando a Madonna que canta, não, a diva pop, não. A gente está falando a Madonna como Maria, a mãe, a pura, a imaculada, que vai cuidar da casa, da família, que é esse o papel designado dessa mulher. E a gente pensar que o mundo hoje, a gente tem outras estruturas que devem ser pensadas. Então, fazer releituras também, por isso que eu acho que a arte contemporânea, quando a gente faz essas releituras, é importante, né? Algumas pessoas não gostam, né? Se sentem incomodadas.
Mas esse tipo de obra, igual a gente observa que a criação de Adão numa releitura, é importante também para a gente tirar um pouco desse olhar viciado que vai sendo permanecido pela ideia da Europa como central, o branco, o homem. A gente precisa tirar um pouco esse olhar. A gente acostuma muito com isso. Eu estava lembrando aqui de umas obras do Renascimento que trata de Maria, e a Maria, a mãe de Jesus, ela é colocada como modelo de mulher esposa, né? Modelo de ser mulher. E apesar da mulher ser, geralmente, mulheres são explosivas, mulheres são sanguíneas, né? Sanguíneas, né? Mulheres são muito nervosas, geralmente é da natureza da mulher ser mais ser uma mãe mais de voz ativa. Só que eles constroem no imaginário da mulher o contrário. Vários títulos de obras que retratam essa mulher é chamada de Virgem do Silêncio, né? Uma figura de Maria aí, a do silêncio, a que não fala, que não tem voz. Por que não tem voz? Porque quem tem que ter voz é o homem. Então a mulher ela é silenciada no imaginário do eurocentrismo, né? Que é o que nós lembramos aí que nós bebemos dessas ideias e ideais, porque nós somos frutos da colonização europeia. Então, constrói-se no imaginário europeu uma mulher silenciada, sempre submissa, sempre pura e sempre a serviço dos desejos do homem, né? Tanto nas obras que vão retratar os desejos, as relações sexuais também, que a gente vai ver aqui futuramente, tanto também a ideia do que é posto como modelo, né? Então a gente tem que entender que, por exemplo, nós que assistimos os filmes da Disney quando éramos crianças, na nossa imaginação sobre o amor, existe muito daquilo que foi cunhado no nosso imaginário para a gente acreditar nos ideais de amor, no chamado amor romântico, que a gente chama aí do mito do amor romântico. Então, muito nas ciências humanas que a gente vai ver, gente, é sempre um imaginário simbólico que a gente começa a acreditar a partir de coisas que vão aparecendo na nossa infância sobre a arte, os filmes, os livros que a gente vê e que vai construindo o nosso conceito de modelo, né? Um modelo de amor, um modelo de mulher, um modelo de homem, né? Um modelo isso, modelo de felicidade. Então, a indústria cultural, ou seja, as artes que nós consumimos, elas nos elaboram como reprodutores desses ideais. Então, o homem, ele aí um beijo para o Foucault, né? O homem, ele é uma invenção. Então, o homem é uma invenção de cada época. O homem, ele é o sujeito inventado em cada época. E essa invenção nossa, ela tem muito do que os renascentistas colocaram. Uma visão machista e sexista. Só complementar o que você estava falando, uma coisa que eu observo, e aí é um pensamento muito pessoal meu, é que tem um historiador Kozelik, que ele vai falar do horizonte de expectativa. Eu acredito que o Renascimento ele vem justamente quebrando esse horizonte de expectativa, que é o quê? O que você acha do futuro, que pode ser o futuro, justamente porque algumas ideias de Deus, que tudo Deus está fazendo, ela vai sendo quebrada ao longo dos séculos anteriores ali. Desde eu acho que as cruzadas é um ponto muito importante, porque ele foi um movimento tão forte, politicamente religioso, e ele dá tão errado, que aquela população vai deixando de acreditar, né, em algumas falas que os padres e os bispos vão falando. Então, a partir disso, o crescimento dessa economia ela é muito importante e dá o que a gente chama de uma nova expectativa, uma nova sociedade que começa a ser feita. Que é o que vocês estavam falando na live de sexta-feira, né? Esse novo normal, esse horizonte de expectativa que está por vir, que eu não acredito, na verdade, né? Igual a gente pegar aqui o Renascimento, para chegar até aqui onde a gente está falando, foram no mínimo 300 anos. Sim. São séculos e séculos, né? Para construir um conceito no imaginário da sociedade é
é o que nós chamamos de formação de consciência, né? Assim, não forma consciência igual o povo faz, fazer um projeto de conscientização. Não, se a gente conhece bem a história, a conscientização ela é muito lenta e ela é elaborada pela história, né? Não tem como eu fazer um projeto, eu posso fazer um projeto de sensibilização, para sensibilizar, mas formação de consciência. E o tanto que nós chamamos isso aqui que nós estamos falando, gente, a história, a gente chama de hegemonia. O que é hegemonia? É ter um modelo de homem, de Deus, de sociedade único, né? Hegemônico, ou seja, um só modelo. E o nosso modelo hegemônico, ele é branco e patriarcal. Aí, porque nós lembramos aí da herança do colonialismo. Aí você pode pensar o tanto que isso é trágico, por exemplo, na hora que eu peço para você feche o olho e imagine uma pessoa bonita. Dificilmente essa pessoa bonita vai ser uma pessoa negra. Por quê? Porque o imaginário de pessoa bonita já foi construído a ideia de pessoa branca. Isso é imaginário, e é um imaginário altamente preconceituoso, porque exclui boa parte da população, né? Inclusive, exclui, se a gente pensar aí também, exclui muito de possibilidades, né? E isso é injustiça também, né? A mesma coisa se pede para você imaginar Deus. Dificilmente você vai imaginar Deus negro. Dificilmente, até mesmo quem é negro. Por quê? Porque o imaginário social, cultural, construiu essa visão eurocêntrica que é, por intrínseca idealização, patriarcal e sexista. Tá? Pessoal, alguém tem alguma coisa para colocar sobre isso que nós estamos falando? A hegemonia da cultura renascentista? E aí isso perpassa também pela ideia do que é construído sobre corpo, né? O corpo perfeito, o corpo ideal, né? E aí vamos falar de outros renascentistas. Nós falamos bastante do Michelangelo e não foi injusto falar bastante dele, porque ele é realmente a grande referência que nós temos de renascentista. Nós também temos aí o Sandro Botticelli, que é de 1445 a 1510. Essa obra, O Nascimento da Vênus, é a obra mais famosa dele. E o que nós temos aqui? O corpo de uma mulher nua. Então, isso já é muito revolucionário para a época. E nós temos a Vênus, que ela não é uma figura cristã, ela é uma figura romana. Então, que reforça aquilo que nós estamos falando. Os deuses romanos, eles aparecem aí de forma simbólica, como uma retomada dos aspectos humanistas. A imagem da Vênus, inclusive a igreja, o templo da Vênus de Roma, é hoje a igreja de Santa Maria. A primeira igreja dedicada a Maria é aonde que era o templo da Vênus, que mostra o que nós estamos falando. Eles vão fazer um sincretismo. O que é isso, sincretismo? É uma junção de figuras, de símbolos da cultura romana para a cultura cristã. Então, eles vão usar as principais características aí da Vênus como a mulher, né? A Vênus é a fértil, né? A ideia aí, a mulher ideal, e eles vão juntar cada vez mais o rosto, os símbolos dela com os símbolos de Maria, a mãe de Jesus. Também dele, retratando se vocês verem aí, são figuras mitológicas. Então, como nós colocamos, não são só retratos do cristianismo, mas também figuras mitológicas, sobretudo gregas. Gregas não, romanas. Tinha também as gregas. Jesus de Apolo, você tinha falado no último. Sim. Agora do Rafael, né? Rafael Sanzio, Raffaello, ele é de 1483 a 1520, e aí também as imagens, ó, embaixo de Deus aí, nessa primeira imagem, nós temos uma águia com um rosto pro lado de humano, nós temos o touro, nós temos o leão
e nós temos um humano aí como anjo. Quem são esses? São os 4 evangelistas. É o símbolo dos 4 evangelistas. Lucas, que era o médico, inclusive, só a título aí de curiosidade, os evangelhos foram escritos depois de 70 anos que Jesus tinha morrido, né? Então, esses 4 evangelistas, só 2 conheceram Jesus, só João e o Marcos, Lucas, João e o Mateus. O Marcos, que é o primeiro evangelho escrito de Jesus, ele não conheceu Jesus. O evangelho de Mateus, que é o evangelho mais... Mateus não, de Lucas, que é o que mais fala do nascimento, do Natal, ele não conheceu Jesus. Então, e aí era porque também nem todos os discípulos de Jesus sabiam escrever, gente. Escrever e ler é muito moderno. É muito moderno. Então, assim, esses que escreveram sobre ele, sobre Jesus, escreveram a Bíblia, foram pessoas que entraram no cristianismo muito depois, e aí eu estou falando isso para vocês entenderem o secretismo, porque aí nós temos que pensar que a partir do ano 325, que é no Concílio de Nicéia, que o cristianismo vai passar a ter uma construção de doutrina unificada, e que eles vão escrever sobre isso. Então, até 325, aquilo que era cristão, a fé cristã, foi muito mais de vivência, de experiência. E cada experiência, cada cultura fazia a sua experiência. Prova disso é que no ano de 1054, a igreja teve um cisma, né, o grande cisma do Oriente, que não conseguiram mais conciliar a cultura da igreja grega, que falava grego, que é os bizantinos, né, lá em Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, divide-se Igreja Católica Apostólica Ortodoxa e Igreja Católica Apostólica Romana. Então, há aqui, e a gente vê isso nas obras do Renascimento, né? Essa influência dos símbolos romanos, como na imagem da direita, Jesus é o rosto de Apolo. Vocês vão ver várias imagens de Jesus, o rosto de Apolo, porque Jesus passa a ser celebrado dia 25 de dezembro, que era o dia da festa do Deus Sol. Então, que era a grande festa dos romanos, a festa de Apolo. Então, ele agora vai celebrar Jesus. Oi? O equinócio. Porque o 25 de dezembro é o dia que o dia que o Sol mais fica na Terra. É o dia de maior duração da Terra. Tem aquele documentário, Zeitgeist, que ele fala isso, tudo bem que eu acho ele meio viajado, aquele documentário. Mas ele fala muito dessa ideia de sincretismo. Como o 25 de dezembro ele vai incorporando em várias, principalmente nas religiões chamadas de pagãs, né? Ali, principalmente na região mais norte da Europa, que era uma data muito importante, era muito forte a comemoração dos deuses do 25 de dezembro. E aí ela passa a ser adotada pela igreja como uma ideia, porque ninguém sabe efetivamente quando é que Cristo nasce. Isso a gente olha também para as outras, porque existiam vários profetas, várias figuras místicas na Idade Média, né? Até antes, né? Vários profetas até na chegada de Jesus. E aí tem outros deuses, outras figuras que nasceram de uma virgem no dia 25 de dezembro, que tinha uma estrela no céu, que guiava. Então, assim, que são algumas coincidências, né? De histórias que eram contadas bem antes de Jesus e aconteceu com ele, né? Aí por isso a gente não sabe ao certo, depois de tanto tempo, de tantas culturas, o que de fato era do Cristo Jesus, o rabino, que sabia ler as escrituras muito novo, né? O Jesus histórico, do Jesus cultural, diferente do Jesus da crença das pessoas. Então, existe, para nós, das ciências humanas, uma capacidade de diferenciar o que é o Jesus mitológico, que é aquele que mistura várias mitologias na sua história, o Jesus cristão, o Jesus da cultura, né, do que foi levado para o povo, o Jesus histórico, né? Então, a gente tem que diferenciar muito isso. Igual agora nós estamos falando não de Jesus, do que você acredita, dos seus líderes religiosos pregam. Nós estamos falando daquilo que é construção das ciências humanas, sobre essa história de Cristo. Aí vamos continuar aqui, o Rafael. O Rafael também pintou essa pintura aqui, gente, que está lá no Museu do Vaticano, belíssima, porque nós temos nela 3D, né? Dá para ver aí os arcos, eles já formam uma noção de tridimensão da arte. Você consegue ter uma noção de distância aonde que está cada um dos personagens aí da obra.
E aqui nós temos, nessa imagem, como eu falei para vocês, vários simbolismos. Apenas para citar alguns aí para vocês, aqui ao centro, ó, aí a expressão dele aqui era o quê? Colocar figuras da filosofia com símbolos que mostrassem a própria filosofia. Por exemplo, aqui nós temos o Sócrates, que ele está discutindo com os sofistas lá que falavam, nós já estudamos, a verdade subjetiva, tal, e Sócrates vivia na rua discutindo com eles. Então, Sócrates aqui discutindo com os sofistas. Isso aqui, eu acho, salvo engano, é o Gorgias. Nós temos aqui o Heráclito, né? Heráclito de Éfaso, ele está olhando para baixo, que ele analisa, tudo para ele é como o rio que passa, o fluxo, né? Não se volta duas vezes ao mesmo rio, por 3 vezes que regressa ao rio, nem o rio é o mesmo, nem eu sou o mesmo. Isso aqui são os pré-socráticos. Aqui é o Anaxímenes, que é o discípulo de Tales de Mileto, que o Tales, que é o Anaximandro, que é o Anaxímenes, que era discípulo dele. E eles aqui estão com uma tábua de matemática, como também aqui os pitagóricos. Todos esses aqui são os pitagóricos, que seguia Pitágoras, que eles faziam aí a ideia de matemática, leitura do mundo através dos números, né? Pitágoras calculando embaixo. Quem? O Pitágoras. Pitágoras calculando. Calculava com pedra, né? Esse aqui é o que celebra o Dionísio lá, gente, como é que é o nome? Epicuro, porque o epicurismo, eles têm a ideia da ideia do Baco, né? Que é a ideia de viver os prazeres. Aí aqui, o Platão, o grande Platão, e o Aristóteles. Platão apontando para cima, porque ele fala do mundo das ideias, Aristóteles apontando para frente, porque ele fala aí da percepção das ciências da natureza, pela experiência das coisas que eu levo à ideia, enfim. Aqui é o desapegado, né, o Diógenes, que pregava a filosofia do desapego. Então, cada um destes são personagens da filosofia grega que os renascentistas eles retomam, né? Voltando aí à ideia do que é o Renascimento, retomada da cultura greco-romana para valorizar os aspectos humanos. Então, a obra do Rafael também simboliza bastante isso. E a postura do corpo, né? Aqui nós falamos os símbolos. Olha só, a postura do corpo do filósofo simboliza a teoria filosófica dele. E entramos no Galileu Galilei, o polêmico Galileu Galilei. Ele criou o termômetro, o telescópio. Então, o Galileu, para a gente, ele simboliza o que é o início da chamada Revolução Copernicana. Que a Revolução Copernicana é o momento em que a ciência vai ser valorizada e vai se procurar ter métodos, procurar ter fórmulas para fazer essa ciência. E aí, Galilei, que é o criador do termômetro, ele fez o telescópio em 48 horas e a luneta em 8 horas, com um pedaço de vidro. Então, o cara era, de fato, um gênio, né? Ele defende a teoria heliocêntrica, que é a ideia de que a Terra está gravitando em torno do Sol, né? Hélio, Sol. Então, o centro, quem está é o Sol, e não a Terra, porque os seguidores do Aristóteles, os peripatéticos, defenderam lá na Grécia Antiga de que a Terra estava parada e o Sol girava em torno dela. Então, essa verdade dos seguidores de Aristóteles ficou posta quase 2000 anos. Só vai ser refutada com essa teoria heliocêntrica, que não é dele. Ele defendeu, né? O Galileu defendeu isso, mas não é dele. O Copérnico já defendia, Giordano Bruno também. Mas eu ia falar do Giordano Bruno aqui, que já tinha sido torrado, né? O Galileu dá um desperto, né? Porque o Giordano Bruno já tinha ido embora na fornalha, então o Galileu também. Ele foi mala, ele foi esperto. Sim. Porque ele foi mala porque o Tribunal da Santa Inquisição chamou ele e falou assim: que história é essa? Que rolê é esse? Inclusive, falam que a fofoca foi feita do barbeiro. O barbeiro dele, que contou o bispo que ele estava defendendo a teoria heliocêntrica, chamaram ele, e aí na hora que ele sentou no Tribunal da Santa Inquisição, ele falou assim: tá louco, nunca falei isso, fui mal interpretado. Lógico que não.
Então, tanto que ele era esperto, falou, eu não vou enfrentar o poder da igreja, né? Mas mesmo assim, ele continuou escrevendo sobre o heliocentrismo, e só depois que vai, de fato, a gente vai ter confirmação disso. Apesar que tem gente que está antes disso, né? Tem gente que ainda está falando que a Terra é plana, mas tudo bem. Em pleno século XXI, depois de tantas imagens de satélites, o povo ainda vai falar e defender a teoria de que a Terra é plana. E aí, eu não sei nem como é que eles acham que o Sol gravita, ou se é a Terra que gravita em torno do Sol, não sei o que esses terraplanistas falam, não. Mas eu acho estranho, porque assim, se você olhar todos os planetas, estrelas, o Sol, você consegue ver tudo isso. Mas a única coisa no universo que vai ser plana é a Terra. Mas interessante é que a Terra ser circular já era uma defesa dos filósofos seguidores do Aristóteles, porque eles viam que o Sol fazia um movimento semicircular no céu e demorava o mesmo tanto para voltar para aparecer de novo no céu. Então eles deduziram o óbvio de que a Terra, sem nenhum telescópio, nada, eles deduziram que a Terra era oval. Né, que hoje nós sabemos que ela não tem um formato bem redondinho assim, né, mas ela é oval. Agora, daí para falar que a Terra é plana, é o que nós entendemos lá que era uma defesa deles. Eles achavam que depois do mar tinha um abismo que acabava a Terra, né? O seu áudio falhou, Murilo. Não, pode falar. Minha internet está muito complicada, então nem está dando para eu falar muito. Tá tranquilo. Aí, pessoal, nós vamos entrar para um teórico medieval, que agora um teórico que ele é considerado aí a passagem do medieval para o moderno, que é o Nicolau Maquiavel. O Maquiavel, ele era um político de carreira. Ele era, hoje nós chamaríamos isso de relações internacionais, né? Ele fazia aí uma diplomacia do Principado de Florença, Veneza, como é que é o nome? de Florença. Então ele fazia o Principado, ele fazia aí uma ideia de conversar com os príncipes da Itália, né? E tentava então fazer uma ele trabalhava com relações diplomáticas, digamos assim. E o Nicolau Maquiavel, ele vai ser importantíssimo para a história da humanidade, porque ele vai fazer uma leitura política sem fazer uma análise teológica. Então, lembra que nós estamos falando que o Renascimento ele afasta do teocentrismo e vai para o humanocentrismo? Então, do teocentrismo, ou seja, Deus no centro, agora nós vamos colocando o humano no centro. Então, ele vai interpretar política, o Maquiavel, sem apelar para a religião. Ele vai analisar a política do que ele chama aí de praxis, da prática. A prática que ele vai ver é que não tem nada a que ver a religião ou religiosidade, mas muito pelo contrário. O que mantém a política, as relações políticas, são interesses do poder pelo poder. Então, ele escreve o livro... Pode falar. Ele escreve esse grande livro que marca, é um livro bem pequenininho, eu digo grande porque esse pensamento de romper com a ética política cristã e construir uma ética política pela própria política, ver a política como poder, ele vai ser um marco para a ideia do início da modernidade. E nesse livro, O Príncipe, que inclusive é um livro que dizem que ele escreveu a pedido de um príncipe, porque como ele tinha várias relações com vários principados, um príncipe pediu para ele escrever um manual de como ser um bom príncipe. Então, nós entendemos que o príncipe é quase um livro de autoajuda para políticos, né? Não por acaso políticos da nossa idade atual citam sempre o Príncipe, ou já apareceram lendo o Príncipe. O próprio Hitler falava do Príncipe, né, do livro Príncipe. Por quê? Ele é uma instrução, um manual aí de funcionamento da política, de que, para o Maquiavel, o que é a base da política é o interesse e o jogo do poder. O que é o jogo do poder?
É saber manipular a população, saber manipular, sobretudo, o que ele fala, o príncipe ele pode estar no poder, mas para ele se manter no poder, ele precisa da opinião pública a seu favor. E aí nós vemos o tanto que os nossos políticos, principalmente atualmente, né, os 2 últimos períodos de governo no Brasil são governos altamente populistas, ou seja, de que a popularidade que legitima o poder dos governantes. O Lula era populista, o Bolsonaro não precisa nem falar tudo que ele é populista, né? O que ele joga aí com os seus grupos, os chamados apoiadores. Então, o Maquiavel ele vai dar instruções diretas para o príncipe de como manipular esse gado, né? De como manipular esses seguidores. Inclusive, falar, por exemplo, de como que você vai fazer, como que você faz uma obra. Algo que a gente vê muito aqui nas nossas cidades é o tanto que as obras demoram, né? Eles interditam a rua e colocam a placa da prefeitura. O príncipe o manual do Maquiavel, que é o príncipe, ele já falava isso. Ele falava, olha, quando for fazer uma obra, demore com ela para que o povo veja que está trabalhando. E o príncipe está trabalhando. E a gente vê nossos prefeitos o tanto que eles fazem isso, né? Inclusive, eles escrevem lá, o transtorno passa, mas os benefícios ficam. A prefeitura trabalhando por você. Professor, É maravilhoso. mas Oi. eles demoram tanto que às vezes eles acabam esquecendo, né? Aí fica um pouco Esquece de ruim. terminar, né? Aí vira ao contrário. Aí vira o contrário, o povo fica com raiva. Ou faz igual aquela obra da Câmara Municipal ali, né? Que eles fizeram salas que parece que é 1,45 m de altura a sala. Não tem nem como uma pessoa de estatura média entrar na sala. Então, ou seja, faz só por fazer, né? Gasta dinheiro público para manter-se no poder. O que o príncipe ensina é isso. Já que você está com a máquina do poder na mão, você deve fazer tudo para se manter no poder. Então, e aí essa frase que não é do livro, mas ela justifica o livro, que é os fins justificam os meios. Ou seja, aquilo que, por mais que, igual você colocou, eles esquecem de terminar, é ruim o transtorno. Então, eles fazem o mal para justificar o próprio poder. Então, aí o que o Maquiavel revoluciona é isso, gente, porque ele rompe com a ética cristã. O que a ética cristã diz? Faça o bem e evite o mal. O Maquiavel, ele diz, é legítimo para o príncipe, é legítimo para o governante fazer o mal, desde que ele esteja justificando um bem maior. Então, o príncipe pode prender, pode extorquir, pode torturar. O príncipe pode tudo. Por quê? Ele está fazendo tudo pelo bem maior, que seria aí o que ele justifica, a paz da cidade, a harmonia da cidade. Então, ele coloca o absolutismo, ou seja, o monarca, o rei como absoluto, e tudo que ele fizer para proteger o seu poder é legítimo. Pode falar, Murilo. Uma coisa que tem que ficar claro, que eu acho que é a importância do Maquiavel, porque nesse momento a gente está passando aí pela estruturação dos estados modernos. Não existia a ideia de nação como a gente conhece hoje. E é nesse período que o Maquiavel está que começa a ser estruturado, o que é Portugal como um estado, como um governo, o que é a Espanha, o que é a França, e essas relações entre a igreja e a ciência política, o que é fazer político. Isso é importante, inclusive, para justificar algumas decisões dos monarcas, que às vezes ia contra, inclusive, os preceitos bíblicos. Então, Maquiavel é importante nisso, estruturar o que a gente vai chamar de uma sociedade de contrato, uma sociedade que ela tem um governo e esse governo tem que ter regras, tem que ter uma organização política em torno das leis, e é justamente nessas relações que não podem ser mais apenas religiosas. O rei absoluto, ele tem que ter a aprovação de Deus, mas as ações dele têm que ser justificadas por um meio social. Então, Maquiavel é importante por isso, porque ele estrutura o que é realmente política, e não só uma política religiosa. Ela pode ser religiosa, mas ela tem uma essência maior das relações, da lei, do que é a sociedade, do que é essa organização, que são os contratos sociais que passam a ser firmados. Né? Algo que não existia. O Estado moderno, né? Isso. É importante pensar esse Estado moderno, né? O que é realmente ser um Estado.
né? O que esse Estado pode fazer ou não. Até mesmo o que você falou, não existia aí a ideia do orgulho de ser de um pertencimento, né? Aí quando você tem um príncipe como símbolo do poder, você vai ter aí o orgulho, né? Eu sou do Principado de Mônaco, eu sou do Principado de... Então, essa ideia aí, que aí a gente vai caminhar depois para uma ideia de nacionalismo, que tira a figura de orgulho de ter o rei, e sim de orgulho de pertencer àquele grupo, né? E aí a ideia da nação. E a gente pode perceber isso também no próprio governo do Bolsonaro, né? Os fins justificam os meios, o tanto que esse orgulho de nação ele é trabalhado, que, por exemplo, o povo está aceitando a justificativa de perder direitos trabalhistas em nome do Estado, né? Estão defendendo aí a ideia de, não, mas a Previdência vai quebrar o Brasil. Tudo bem tirar a minha aposentadoria, tudo bem eu perder os meus direitos, pelo Estado. Ou seja, o populismo da figura se torna tão significativa que a pessoa aceita a ter perdas particulares em nome do absoluto, em nome da coroa, né? Aqui, claro, não é a coroa. Mas é isso. O Maquiavel, gente, ele é muito, muito, muito importante. Nós marcamos aqui a importância dele porque ele rompe com a ética cristã dentro da política. Ele rompe... Até hoje é usado, né? Ele mostra a prática da política sem ser florida, como o Aristóteles coloca a política como a arte de gerir. Não, para Maquiavel é poder. É o poder e é o que mais dá pra gente entender Você assistiu Game of Thrones? Sim. Você sabe que a Calice é o Maquiavel purinho, né? Aham. Sim. Os argumentos. A temporada mesmo. Caliça. A Daenerys? A Daenerys. Mãe. Sendo que é justamente o livro O Príncipe, que é quando ela e o Jon Snow, ela sabe que o Norte não vai amar ela, e ela fala, já que eu não vou ser amada, eu vou ser temida. E o Maquiavel fala isso. Um bom governante, ele tem que ser amado, mas antes de ser amado, ele tem que ser temido. Então, ela sabe disso. Quando ela vai a Porto Real, que ela taca fogo em tudo, ela está querendo mostrar, olha, os fins vão justificar os meios. Já que vocês não vão me amar, vocês vão me temer. E ali ela taca fogo em tudo. Exatamente. Tem uma outra figura que ele representa no livro, sobre esse amado e temido, a raposa e o leão. Ele fala que o bom príncipe, ele tem as duas naturezas, de raposa, que é a expertise de fazer as coisas no silêncio, né? Isso. E o leão. O leão ser rápido, ser astuto, ser silencioso, mas ele também é um leão, que ele se impõe como acima dos outros, ou seja, amado e temido, né? Que é isso que você lembrou bem da Daenerys. Aí, para a gente encerrar nossa aula, nesse último minutinho, o Dante, né? O Dante Alighieri, que ele é de 1265 a 1321, e tem a famosa obra dele, que é um clássico da literatura, chamado A Divina Comédia, né? A Divina Comédia, que ele vai fazer, então, uma elaboração simbólica de céu, inferno, purgatório e paraíso. Então, que até fala uma Odisseia pelo inferno, purgatório e paraíso. Odisseia é um livro da Idade Antiga, aí volta de novo ao que é o Renascimento, retomada da cultura greco-romana. Então, ele é um livro do Homero, que era um poeta cego, lá da ideia do pré-homérico, lá que ele escrevia sobre as mitologias gregas, e a Odisseia é a volta de Ulisses depois da Guerra de Troia, que ele ficou 10 anos para fazer um caminho no mar, né, fazer o percurso de volta para casa, e ficou encontrando figuras como sereias encantadas, monstros de um olho na testa. Então, essas figuras mitológicas que ele encontrou lá, era na volta para casa. Odisseia é uma tarefa longa, né? Odisseia é uma tarefa longa. Então, agora aqui, a Divina Comédia, ele vai fazer também uma figura de vários símbolos de demônios,
de anjos, né? Isso aqui é uma tipografia do que ele coloca, onde está o céu, o inferno, né? E a terra. Não, a terra não era vista assim, obviamente. Mas aí aqui nós colocamos essa imagem para marcar para vocês o que ele descreve. A tipografia, os lugares do céu, da terra, e dando características para isso. Assim como na Odisseia, cria-se, elabora figuras mitológicas, sereias, monstros, de um olho só. Agora, no imaginário medieval, ele caracteriza anjos, demônios e a salvação, né? Então, o que nós temos de entender aqui no Dante é que ele faz uma retomada da forma dos gregos escreverem os mitos para escrever personagens da ideia cristã, de céu, de inferno, purgatório. Lúcifer, Jerusalém como marco, onde que seria a terra prometida, e o céu é o reflexo dessa ideia, o purgatório. Aí eu gosto de lembrar de uma frase da Divina Comédia, que é assim, que o inferno tem um lugar reservado para aqueles que foram omissos em um período de crise. Em um período de crise, os que foram omissos têm um lugar reservado no inferno. Por isso que eu não tenho me calado sobre a crise política do Brasil, porque eu não quero ir para esse lugar. Brincadeira. Mas é isso. Alguma coisa para colocar do Dandy aí? Alguma coisa, pessoal? Não, ficou bem claro, professor. Tá claro? Claríssimos? Claro, claríssimo. Então nós encerramos o Renascimento. Enfim, encerramos o Renascimento. Nossa, eu tô até abismado com esse renascimento rápido desse. Mas é muita coisa e eu acho que deu para vocês entenderem o que é central do Renascimento. E nós vamos, na aula que vem, falar de outra construção da ideia da modernidade aí, que é a reforma contra a reforma da igreja. Acho que é isso que nós vamos falar mesmo, né, Murilo? Isso, reforma contra reforma. Para entender como que essa passagem aí da idade medieval para a moderna nos coloca aqui onde nós estamos. Pessoal, então até a próxima aula. Vamos. Até. Até, professor. Professores, na verdade. Pessoal, até a próxima aula, quinta-feira, né? Quinta-feira, na... Que horas que começa? 9h10?